Fala pessoal, boa noite. Começando agora a nossa aula especial sobre planejamento de estudos, né? A gente vai falar bastante hoje de como você pode estruturar um plano de estudos, como você pode montar, claro, esse planejamento de acordo com o método da periodização, ou então você mantendo todas as matérias ao mesmo tempo. Hoje é o segundo dia, né, do nosso curso super intensivo aí de mentoria, feito gratuitamente, em comemoração aos quase 6 anos do Grupo Ubique. É um prazer estar com vocês aqui hoje novamente. Essa é uma aula especial, é um assunto que sempre aflige demais, né, o CACDista, é como projetar, como planejar os estudos no médio e longo prazo, sobretudo. Né? Curto prazo a gente fala um pouco, mas eu acho que essa preocupação em ter um plano que vai dar certo, ela é sempre mais presente e ela nos deixa sempre inseguros, né? Enfim, como é que a gente vai fazer isso no médio prazo? Como é que a gente vai começar a preparar um plano de estudos? Pois bem, hoje a gente vai falar exatamente disso, de como começar a sua preparação, no caso de você ser um iniciante, mas a gente vai falar muito também de como reprogramar seu plano depois de uma frustração, né, de uma reprovação. Então, como replanejar, como reprogramar um plano de estudos para um macrociclo seguinte, né, subsequente, depois de uma aprovação. Eu vou tentar ser sucinto na aula, a gente tem muita coisa para falar. Então, hoje a gente começa falando sobre quais são os princípios que eu vejo como basilares aí numa elaboração de um plano de estudos. Hoje eu vou entregar para vocês exatamente o conhecimento que eu uso, né, que eu aplico quando eu crio as mentorias individuais com os meus alunos, as mentorias personalizadas. Eu não vou omitir nenhuma informação, vou passar todo o conhecimento que eu puder nesse tempo, para que você tenha ferramentas de, caso você queira, montar o seu próprio plano ou corrigir rumos, né? Você ver o que é que não é coerente com o que você está fazendo e fazer modificações aí ao longo do caminho. Então a gente tem 3 etapas. Começamos aí falando do que são os princípios, né? Depois eu vou entrar numa parte mais técnica, mais metodológica, em que eu comento como você pode periodizar o seu estudo em ciclos, né? Como eu chamo, macrociclos, na verdade, e blocos de estudo. Como a gente aplica uma estratégia de alocação de horas por matéria, isso é bem interessante também. E a gente conclui falando de um macrociclo integrado. O que é isso? Quando você integra, junta num ciclo só todas as matérias. A gente vai falar dessa possibilidade também, que tem o seu valor em casos muito específicos. E aí eu vou dizer quais são e quando você pode fazer isso. E por último, a gente conclui com uma parte especial sobre o encaixe, né, das revisões e das questões. Em que momento você deve revisar, como você deve revisar, quais são os objetivos das revisões e quais são também os melhores momentos para você fazer questões. Então, olha só, princípios, né? O que é que eu acho que se aplique e o que é que eu aplico sempre nos planos de estudo que eu monto. O objetivo de você planejar um macrociclo, né? O que é um macrociclo? É o momento desde que você começa a estudar até o momento em que você vai fazer a prova com a intenção de passar. Tá? Ou seja, tendo visto ali todo o conteúdo, passado por todo o conteúdo do edital, com mais ou menos profundidade. Tá? Mas essa é a definição de um macrociclo de estudos. Né? E aí o objetivo dele tem que ser, claro, cobrir o conteúdo inteiro, né? Esse é o primeiro objetivo, é o primeiro princípio. E aí eu falo aqui nessa parte aqui, com a profundidade que o tempo permitir. Olha que interessante. Veja só, se você se dá 1 ano para ver o edital inteiro, você tem que aceitar que você não vai se aprofundar em todos os assuntos da mesma maneira. Né? É como se você tivesse uma grande pizza que você tem que cortar, fatiar ali e entregar um pouquinho para cada tema. E isso implica, claro, que você está abrindo mão de se aprofundar em outras matérias. Né? Cada matéria que você estuda é uma outra que você deixa de estudar.
Então você tem que aceitar que o que é que eu posso fazer em um ano? Né? Qual é o máximo que eu posso me aprofundar em cada tema em um ano? Né? E aí a gente chega aí nesse segundo princípio importante, né? Que é o do equilíbrio da competitividade. Olha só, até preparei um slide aqui para mostrar isso. Esse primeiro princípio, então, ele já emenda aí com esse segundo, né? Que é o princípio do equilíbrio da sua competitividade nas várias matérias e temas. O que é que você deve buscar ter? Um nível equilibrado de conhecimento, né? Entre todas as matérias. Não faz sentido você saber muito história do Brasil e pouca economia, por exemplo. Isso vai ter um impacto na sua competitividade muito grande. E, inclusive, entre os temas de uma mesma matéria. Você não vai saber muito mais colônia do que você já sabe império, ou primeiro reinado, que seja. O ideal é que você tenha um nível de competitividade bem equilibrado entre os diferentes temas de cada matéria. Por que isso é importante? Eu até fiz né, saiba tanto de colônia quanto sabe de macroeconomia. Eu vou voltar a tela aqui e eu vou mostrar, falar um pouco dessa questão da alocação, né, de horas por matéria. O que é que isso é importante, né, você ter esse conhecimento? Existe a lei dos retornos decrescentes. Né? O que é isso? Quando você... Deixa eu voltar para a tela. Quando você aplica mais horas de estudo em uma matéria que você já sabe, aquela hora ela traz um valor agregado em termos de competitividade muito menor do que foi a primeira hora de estudos daquele tema ou matéria. Quanto mais horas você adiciona para uma matéria, menos aquela hora faz efeito prático, né, em termos de pontos. É como se fosse uma curva que vai se achatando em cima. Né? É uma função do esforço, né, quantidade de horas que você coloca e resultado. O resultado, né, ele passa a ficar igual à medida que você põe mais horas. Então isso é fundamental. Por quê? Quando você perceber que essa curva chegou aqui, o ideal é a gente já programar dessa maneira. Quando a curva começa a chegar num ponto que você já não adianta muito acrescentar horas para aumentar a sua competitividade, é hora de você pegar aquelas horas e jogar em outra matéria, né? Então, isso é graças à lei dos retornos decrescentes. Então, voltando lá para a primeira parte, né? Outro princípio importantíssimo, né? Você tem que ter um cronograma de revisões. Não tem para onde fugir. Isso é um erro muito grande que eu vejo as pessoas cometerem, quererem avançar sempre no edital. Ah, mas tem muito assunto, tem muito conteúdo, eu preciso estudar no conteúdo, eu não avancei nada, tá? E aí sacrifica os momentos de revisão. A gente vai se aprofundar nisso especificamente, quando colocar esses momentos de revisão, e isso até traz um pouco de autorregulação no processo. Chega um momento que você vai sentir que você não está conseguindo avançar no assunto porque você tem muita coisa para revisar. Né? E esse é o momento de incrementar um pouco o seu tempo de revisão e calibrar um pouco ali a torneira, né, de conteúdos novos. A gente vai explorar um pouco mais isso. Outro princípio importante que eu sempre considero quando eu elaboro, né, monto um plano de estudos, é que você vai ter os 3 idiomas estrangeiros desde o começo da preparação. Por que isso é importante? Os idiomas, eles são aprendidos de maneira espaçada, né? Quase que em doses homeopáticas ali, pouco a pouco. Então esse contato diário e frequente com os idiomas, ele é importantíssimo para a consolidação do vocabulário no longo prazo e, sobretudo, para você ter a capacidade de trazer aquele vocabulário, né? Usar o vocabulário ativamente quando você precisar dele. É um pouco o que eu falei, né, um pouco não, muito do que eu falei na aula de ontem, né, sobre técnicas de estudos. Então isso, e aí uma dúvida, mas agora não cai mais um terceiro idioma na prova. Por enquanto, todas as vezes, né, que um terceiro idioma saiu da prova, ele voltou depois. Então imagina o risco que você corre se você começa a só estudar espanhol,
né? Deixar de estudar francês e aí de repente volta francês e você estudou tudo, está preparado em tudo e seu francês zerado. Olha que risco que você corre. Então eu não deixaria um terceiro idioma de fora, mas de jeito nenhum, tá? Isso é um tiro, não é nem no pé, é um tiro no joelho, assim, porque você não vai conseguir mais correr atrás do negócio depois. Outro ponto importante que a gente tem que incorporar. Tem gente que fala, você tem um momento para estudar para a primeira fase, momento para estudar para a segunda. Tem algum sentido. Agora, por que não se preparar para as duas fases desde o começo? Qual é a maior dificuldade disso, né? Vou até voltar para a tela aqui para a gente falar um pouco disso mais detalhadamente. É muito difícil você fazer uma questão discursiva quando você não tem conteúdo ainda, conhecimento do conteúdo, né? Isso é impossível. Eu entendo essa frustração. Você acabou de estudar um pouco do assunto e realmente você não vai se sentir capacitado para fazer uma questão discursiva. E aí que a gente entra num ponto que eu vou mencionar depois, né, sobre o melhor momento para a gente fazer as questões. Tá? Ela e eu vou explicar isso em mais detalhes, desde o começo da preparação, mas não do início. Né? É a partir do momento que você tenha, de fato, algum conteúdo para ser testado, para ser colocado à prova. Então, a gente vai falar disso. Mas é importante você incorporar discursivas desde o primeiro bloco de estudos. E eu vou falar do que são blocos de estudos. E aí você vai perceber que você vai ter um desenvolvimento combinado, né, das suas competências linguísticas da prova. O que são as competências linguísticas? São aqueles desafios exatos que a prova coloca para você no concurso. Vou dar um exemplo. Falar inglês é importante na prova? Não, você não vai ser cobrado disso. Quais são as competências linguísticas? Hoje, temos a tradução, né, e a redação. No francês e no espanhol, resumo e versão. Então, são competências linguísticas, tem técnica por trás que vai muito além do conhecimento só do vocabulário, da gramática e da língua, né, e da desenvoltura que você tem numa situação de fala. Ela exige a aplicação de um método, de uma técnica, de um passo a passo, de como construir um resumo, como construir uma versão, como fazer uma redação. Então, isso é o que eu chamo de competências linguísticas. Né? É o que eu chamo, não, é o que é. Né? Outro ponto importante, que eu vou voltar aqui para a tela. Você conciliar o output com o input de informações. Isso é importantíssimo, a gente viu já na aula de ontem, né? O input é o que você recebe de dados, né, de informação. E o output é o que você produz. O ideal é que isso esteja casado. Tudo que você recebeu e anotou e organizou, você tem a capacidade perfeita de reexplicar aquilo para alguém que está te ouvindo, né? Ou seja, essa é a mesma habilidade que vai ser cobrada de você na hora da prova. Você, na prova, tem que ter a capacidade de reexplicar, né, reelaborar para o examinador aquele conteúdo que você montou na sua apostila de estudos. Então, isso é casar o output com o input. Né? E esse é um erro, nossa senhora, é o que faz talvez 90% das pessoas não serem aprovadas em termos de conteúdo e habilidade de prova, né? É aquela história do viés que eu falei ontem, né? O viés do sentido, do senso comum. Né? O fato de algo fazer sentido para você te dá a falsa sensação de que você sabe aquilo. E aí chega na prova, você não consegue reproduzir, você só consegue reconhecer as informações. Então você tem que treinar essa capacidade sempre de reelaborar, reexplicar, reproduzir, reconstruir o conteúdo que você estudou, né? Que você organizou no seu caderno de estudos. Também a gente tem que incluir no plano de estudos um momento para a reta final, claro, e a gente vai falar um pouco também de o que é uma reta final. E lógico, sem organizar um material de estudos, você não tem uma referência, você não tem um repositório de conhecimento. Quando você estuda qualquer coisa, uma aula, um livro, você tem que escolher o que é daquilo que você quer aprender, certo? Isso é um princípio que a gente já viu
de boas práticas de estudo. Você seleciona, você mapeia aquilo que você quer aprender. O seu objetivo de vida agora é saber reproduzir aquilo ativamente. Tá? E isso está no seu material. Imagina você ter a capacidade de reproduzir de cabeça o material de estudos que você criou, que é o seu repositório de conhecimento, é o seu filtro, né? A sua seleção de dados, de informações que você puxou a partir de várias fontes e organizou ali num material fácil, acessível, fácil de pesquisar, né? E aí você aplica sucessivas camadas de aprendizagem para que você tenha a capacidade de reproduzir aquilo oralmente, claro, e de maneira escrita, quando cobrado na hora da prova. Então, esses princípios aí, eles têm que fazer parte da sua preparação. Se você deixa de fora qualquer um deles, você corre um risco de tropeçar num ponto muito específico. Então, tudo que eu vou apresentar a partir daqui tem fundamento nesses princípios aí de elaboração de um plano de estudos. Então, vamos para o segundo slide aqui, voltando, né? Como é que a gente faz a definição de quantas horas cada matéria merece, né? Olha só, a gente tem a questão da lei dos retornos decrescentes, tá? Ou seja, matérias em que você tem um conhecimento maior merecem menos horas, né? À medida que você vai avançando, ou que você já fez um ciclo e não foi aprovado, e você vai redistribuir as horas para o ano seguinte, você tem que ver onde é que você já está mais avançado e usar aquelas horas em temas que você tem o mínimo de conhecimento, por uma questão da competitividade, né? Pensa na competitividade como uma rede que você joga para pegar conteúdo. Quanto mais assuntos você já viu, nem que seja de maneira superficial, maior sua chance de marcar pontos na prova, que é o que você quer no fim das contas, né? Você quer marcar pontos. Então, quanto maior essa rede, maior a sua chance de marcar pontos. Se você se concentra muito em um tema só, aquela rede ela fica mais intrincada, né? É difícil as coisas passarem por ela, mas em compensação ela pega uma área muito pequena ali da pesca, né? Então você tem que ter uma rede mais ampla possível e depois, nos sucessivos ciclos, você vai deixando aquela rede mais densa, né? Por meio do aprofundamento do conteúdo. Mas o ideal é que socorra ao mesmo tempo, como um pintor que pinta um quadro e ele não finaliza a obra inteira num canto só do quadro. Ele vai pintando, né, o quadro como um todo, faz um esboço, depois ele vai agregando cores, ele não pinta uma área específica e depois parte para as outras. Essa é um pouco a analogia que eu faço para o preparo para o CACD. Você vai passando, né, sucessivas camadas de conteúdo até que você chegue numa obra completa e pronta. Então, voltando aqui para os nossos critérios de alocação de horas, né? Desvio padrão, olha que interessante, isso é um conceito que não se fala tanto, né? Você olha a distribuição das notas entre as matérias, dos candidatos, né? Então você pega, por exemplo, geografia, na segunda fase, né? Fase discursiva. Geografia, você vê que as notas elas são altas e muito próximas, ou seja, tem um desvio padrão muito pequeno. Né? As notas são muito próximas, estão agrupadas ali, né? Todas numa mesma faixa de nota e tudo muito próximo. E ainda por cima são notas altas. Então o que é que acontece? A sua mobilidade de nota dentro dessa faixa, ela é muito pequena. Isso quer dizer o seguinte: não vale a pena você investir muitas horas adicionais numa matéria que tem um desvio padrão baixo, porque sua capacidade de alterar essa nota é menor. Aí você pega matérias que têm um desvio padrão maior, né? Você vê notas entre 3 e 8, por exemplo. Muitas notas ali perto do 3, muitas notas perto do 8. E aí você percebe que você tem uma mobilidade maior, uma possibilidade de investir horas e fazer a sua nota subir. Então essas matérias merecem mais
atenção, merecem mais foco, né? Porque cada hora produz um efeito potencial maior, em termos de competitividade, né? De resultado. E aí volume de conteúdo, claro, né? Tem matérias que tem mais conteúdo do que outras, né? História do Brasil tem muito conteúdo, política internacional tem muito conteúdo, economia já tem menos, né? Geografia também, se você compara com história, já tem menos. Então, vale a pena você dar uma esticada nessas matérias que pedem mais horas, né? E aí, o seu nível de conhecimento, né? Vou dar um exemplo. Quando eu comecei a estudar, eu já tinha os 3 idiomas muito bem dominados, né? O inglês, francês e espanhol. Então, praticamente eu não estudei idiomas durante a minha preparação. O meu tempo ele era distribuído entre as outras matérias. Lógico, isso me fez passar muito mais rápido, né? Então, é importante você considerar quando você monta um macrociclo, se você tem alguma matéria que precisa de menos atenção porque você já tem um certo domínio dela. Tá? Do mesmo jeito, quando você reprograma um ciclo, isso aqui eu falo para os avançados, né? Quem já fez um ciclo, já terminou o edital e vai replanejar um ciclo aí. Você tem que ver quais são as matérias que você em que você comete mais erros, né? Mais do que isso, os temas em que você comete mais erros e distribuir um tempo maior para essas questões. Se você acerta tudo de colônia ou acertou tudo de período colonial nas provas anteriores do concurso, nos simulados que você fez, não faz muito sentido você alocar o mesmo tempo para a colônia e para um tema em que você cometeu muitos erros. Então, temos aí um dado importante também para ser considerado, né? Recorrência em provas passadas. Tem um tema que nunca caiu e um tema que cai sempre, qual é o que merece mais atenção, né? E o peso no concurso, obviamente. A gente vê que política internacional, inglês e história do Brasil são matérias que têm um número de questões maiores e caem em 2 fases, né? Então elas merecem mais horas, claro, do que outras matérias. Agora, por que não língua portuguesa? Por que a língua portuguesa não merece tanta ênfase quanto inglês e política internacional? Porque nós já somos nativos em língua portuguesa, esse é um fator. Estudamos língua portuguesa a vida inteira no colégio, então, se você faz hoje uma prova de língua portuguesa, mesmo do CACD, você vai acertar muita coisa. E outra coisa, tem a questão do desvio padrão do português, né? Um desvio padrão pequeno. Você vê notas muito altas na fase discursiva hoje em dia. Nem sempre foi assim. Na minha época, você tirar 60 em português, você era o Machado de Assis, né? Hoje você tira 90, as pessoas tiram 90, 95 rindo, né? Então, não vale a pena você dedicar a mesma ênfase que você dedica à política internacional à língua portuguesa. Não tem o menor sentido isso. E você vê, isso é o contrário do que eu dizia há 3 anos. Por quê? A prova mudou. Há 3, 4 anos, língua portuguesa ainda era uma das matérias mais importantes. Por quê? Ela né? Ela influenciava a sua capacidade de também argumentar em outras matérias, quando a prova era menos conteudista do que ela é hoje. Hoje a prova ela é mais conteudista. Embora a sua capacidade de argumentação, de expressividade, né, em relação a um tema que você esteja tratando na prova, ela ainda seja muito importante, porque isso está na natureza da comunicação humana, mas ela foi relativizada por essa introdução de critérios muito objetivos também de correção na prova discursiva. Então, a prova ela é mais conteudista hoje do que ela era há 4 anos, quando eu dizia que língua portuguesa era uma das matérias mais importantes. Não é mais, tá bom? Porque, lógico, como eu disse, a prova mudou. Então, vamos avançar aqui. E aí eu vou falar um pouco qual é a diferença de você estudar em ciclos, é um conteúdo que eu nunca comentei antes, e estudar num método integrado, né, em que você vê todas as matérias ao mesmo tempo. O que é a distribuição por ciclos? Ou por mesociclos, né? Você vai ter 1 ano, 18 meses, o período que você definiu para ser o seu macrociclo, e você vai quebrar esse período inteiro em
3 mesociclos. Cada mesociclo você vai dedicar os estudos só a um grupo restrito de matérias. Tá bom? Então, no primeiro ciclo, você vê menos um grupo de matérias, no segundo, você vê outro grupo, e no terceiro, você vê outro grupo. Né? Tem vantagens e desvantagens, como eu vou comentar agora. E um macrociclo integrado, você vai estudar durante a semana todas as matérias. Tá? Os dois têm vantagens e desvantagens. E aí eu vou dizer para quem é que eu sempre recomendo um macrociclo por divisões periodizadas, né, em mesociclos. Todos os iniciantes, né, quem quer que esteja começando a se preparar agora, eu recomendo esse esquema de mesociclos, que eu vou detalhar daqui a pouco. Por quê? Você simplifica um projeto mais complexo. Se você já começa a se preparar com 10 matérias ao mesmo tempo, mais até, né? Você tem que lidar com maiores complexidades, né? Você tem mais problemas, né? Você tem mais soluções para encontrar. Você tem uma sensação de avanço também muito pequena, e isso aí está nas desvantagens, né, do método integrado. E também para quem eu recomendo, né, o ciclo em mesociclos, para quem é intermediário, avançado, já viu o edital, mas tem menos horas por dia disponíveis de estudo. Né? Você tem ali 4 horas, 3 horas, até 5 horas. Uma pessoa que está num segundo macrociclo aí de preparação também vai aproveitar melhor uma estrutura em mesociclos. Tá? Por uma razão óbvia, né? Quanto menos horas você tem, menos tempo fica para cada matéria. E quanto mais matérias você tem, também menos tempo fica para cada um. No fim das contas, se você tem muitas matérias, você tem pouquíssimo tempo de estudo durante a semana. Então, sua sensação de progresso é muito pequena. E você vai precisar de muito mais revisão para você não perder aquele pouquinho que ficou para trás. Então, esse é o principal desafio. Ciclo integrado, para quem é que eu acho que funciona melhor? Né? Para quem já viu o edital. E além disso, né, tem mais de 6 horas por dia para estudar. Aí você consegue avançar. Né? Se você tem 6 horas, vamos dizer que você ponha 1h30 para cada matéria por dia, e você faz 2 blocos, né? A e B. Então, segunda você estuda 5 matérias, na terça você estuda as outras 5 e revisa um pouco das que ficaram do conteúdo do dia anterior, e assim sucessivamente. Funciona bem. Se você tem mais de 6 horas. Agora imagina se você tem 3, você vai fazer o quê? Fazer 4 dias, né? E aí você fica 3 dias sem estudar uma matéria inteira, aí já fica mais complicado. Voltando aí para as vantagens, né? Qual é a vantagem de você estudar em ciclos? É a redução dessa complexidade, você vai ter mais horas de estudo por cada matéria e, consequentemente, você sente que está avançando no conteúdo muito mais. E essa sensação de progresso ela é importante. As pessoas falam muito que disciplina é tudo, né? Disciplina é mais importante do que tudo. Olha, motivação, o papel da motivação ele é muito subestimado. Muito subestimado. Sem motivação a gente não levanta da cama. Né? As pessoas se suicidam por falta de motivação. Então, a motivação não pode ser um aspecto ignorado na preparação. Tá? Claro que é uma coisa que retroalimenta, né? Quando você tem disciplina, aquilo te faz um pouco viciar no processo, e aí você se motiva para continuar. É um processo aí que se retroalimenta, né? Mas a motivação ela é muito importante. Sem motivação você não teria decidido virar diplomata, né? E disciplina a gente desenvolve. Algumas pessoas conseguem desenvolver com mais facilidade do que outras, mas é algo perfeitamente desenvolvível, né? Desenvolvível. E aí, qual é a vantagem do sistema integrado? Né? Você, de fato, vê todas as matérias. É algo interessante nisso. E você vai estar sempre vendo conteúdo novo nas matérias. Por quê? Durante o período de mesociclos, se você divide em matérias, tem um período que você vai parar de ver determinadas matérias.
né? E isso te põe um desafio de ter que incluir um cronograma de revisões para que aquilo não se perca. No caso do estudo integrado, em que você vê todas as matérias, você está sempre estudando todas as matérias. Isso tem um ponto positivo também, sobretudo para quem já viu o conteúdo inteiro. Desafios, né? Quais são os desafios dos dois, inclusive, métodos, né, de construção de um plano de estudos? O primeiro é você respeitar o cronograma de revisões, né? Quando você está estudando, por exemplo, num segundo mesociclo aqui, no esquema de mesociclos, né? Quando você está num segundo e você quer avançar no conteúdo de todo jeito, às vezes você acaba sacrificando as revisões para poder ver mais conteúdo, né? Isso é um erro grosseiro que você pode cometer. Então, por favor, não faça isso, né? E outro problema que você vai ver é a tentação de você esticar blocos. Vou dizer o que é isso. Você acabou de estudar colônia, e aí você fala, poxa, mas já acabou meu tempo, né, meu prazo aqui para estudar colônia, e eu tenho que avançar para o outro tema. Mas eu não me sinto ainda seguro em colônia, eu vou dar uma esticada nisso aqui. Eu vou botar mais uma semana para ver se eu pego a segurança, né, a confiança. Qual é o problema disso? 1000. Vou falar mais sério. É que você vai espremer o tempo que sobra para todos os outros conteúdos. Então você está vendendo a janta, né, para comprar o almoço. Quando chegar lá na frente, essa sensação ela se potencializa, porque agora você corre o mesmo risco, só que com menos tempo nos outros temas, né? Eles vão ficar espremidos em muito menos tempo, vai sobrar menos dias de estudo para cada um, e essa sensação ela vai ser pior ainda depois. É uma ressaca brutal. Então não façam isso. Lembrando aquele primeiro princípio, né? O seu nível de conhecimento ele tem que ser equilibrado entre as matérias e entre os temas das matérias. Tá? E essa é uma maneira de você garantir que isso vai acontecer, é distribuir o tempo de uma maneira que você possa se aprofundar em cada tema tanto quanto o tempo permitiu. Essa é a frase-chave, assim, você se aprofunda num tema tanto quanto o tempo permitiu. E a gente vai avançar agora para ver um pouco mais disso aí exatamente. E aí, quanto ao estudo integrado, né, desafios, entender que você só vai ver o conteúdo de uma matéria inteira ali em 12, 14, 18 meses, né, e não em 4. Qual é a diferença? No estrutura em ciclos, você em 4 meses ou 6, você termina uma matéria inteira. Da outra maneira, não. Quando o ciclo é integrado, você vai ver em 15, 18 meses, né? Outro desafio, que é os mesmos desafios do primeiro, né, que é não esticar blocos de estudos, né, temáticos, e sempre obedecer às revisões. As pessoas gostam de pular a revisão, que é uma beleza. Próximo tema, agora vou ter que sair da tela para aprofundar qual é a estrutura de um macrociclo, né? O macrociclo, como eu disse, é uma distribuição em fases de grupos de matérias. Então, a gente vê aí um macrociclo de 14 meses, né? Contando aí com a reta final no fim. Então, o que é que você vê aqui? Mesociclo 1, revisão 1. Mesociclo 2, revisão 2. Mesociclo 3, revisão 3, reta final. Tá? Vou explicar melhor sobre as revisões mais para frente um pouco. Mas o que é importante nisso? Você vê aí que você teve 4 meses para ver um primeiro grupo de matérias, tá? Que são História do Brasil, História Mundial, Gramática do Português e os 3 idiomas. Olha que coisa interessante. Os 3 idiomas eles estão sempre previstos no seu plano de estudos. Sempre eles aparecem no seu plano. Por quê? Porque idioma... Imagina você fazer um ciclo de um idioma. Deixar ele só revisando, né, em um bloco desses aí. É uma loucura. Você vai perder muito daquilo. É diferente das matérias. Né? As matérias, quando você tem um cronograma de revisão que revisa periodicamente o conteúdo que você preparou, você consegue manter aquele conhecimento e consolidar, inclusive. Então, por que História do Brasil e Mundial primeiro? História do Brasil ela é uma matéria
base para você aprender geografia, para você aprender história econômica brasileira, até um pouco do direito interno também, a parte de leituras brasileiras, que é uma noção de literatura, de formação da própria identidade, né, nacional. HM, por que HM antes de PI? Olha, HM tem muito a ver com geografia, né? A parte geopolítica e outras coisas, meio ambiente, desenvolvimento, geografia econômica, população, né? E política internacional. Tá? Como é que você vai estudar política internacional se você não sabe história mundial? Não tem o menor sentido. Zero sentido nisso. Então a gente cria uma base primeiro, um fundamento, para depois avançar para outras matérias, né? Então você tem entre os blocos, entre os ciclos, olha, um período de revisão que é mais ou menos 15 dias aqui. Então você tem 3 meses e meio de consumo, né, exposição ao conteúdo, e tem 15 dias de 15 dias de revisão, né, para esse bloco aqui específico. E eu vou falar o que fazer nessas revisões. Aí, segundo ciclo, você vê esse grupo aqui de matéria: geografia, PI, direito interno e noções de leituras brasileiras, né? Conhecimento de Brasil. Mantendo os idiomas. Ao final, 15 dias aí para você brincar de revisar. Que a revisão nada mais é do que garantir que você tenha capacidade de reproduzir o seu caderno de estudos. Tá? Então, esse período aqui é para isso. Para você se certificar de que você decorou de fato, né? E é importante você decorar as coisas, porque todo o processo de aprendizagem envolve um esforço deliberado de memorização. Saber olhar para o seu caderno de geografia e dizer, olha, o que está escrito aqui é isso, 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 isso e isso, os dados são esses, isso aqui, isso aqui, isso aqui lá. Por quê? Porque isso é o que você vai precisar fazer na hora da prova. Então, é inesquivável. E aí a gente chega no terceiro ciclo, né, que são 3 meses e meio também, mais um bloco de revisão com um outro grupo de matérias: economia, direito internacional e técnicas mais específicas de redação, né, de língua portuguesa, mantendo aí sempre os idiomas. E aí, ao final, tá, você vai ter um período aqui de simulados, que é o que a gente chama reta final, muito simulado, né? Questões de provas anteriores, questões estratégicas, eu vou falar dessa, guarda essa expressão, questões estratégicas. Diagnósticos, né? Que é para você identificar quais são os temas que mais te ameaçam na prova, e muita revisão dos seus cartões de estudo, flashcards, mapas mentais, apostila, tudo que você montou. Então, avançando aqui para estrutura do mesociclo. Então a gente está pegando, olha que interessante, a gente está pegando um bloco desse aqui, ó, o mesociclo 1, tá? E está detalhando ele, olha. Então o que é que a gente faz aqui com a história do Brasil? A gente define, temos as semanas aqui, né? Que corresponde àqueles 3 meses e meio. E aqui o bloco de revisão, que é esse bloco aqui, que são 15 dias. Então a gente vai dividir cada tema por dias. Olha que legal isso. Isso garante que você distribua, faça uma alocação das horas de uma maneira equilibrada entre os temas. Você vê que tem tema que recebe menos horas, né? Por quê? Porque são temas mais curtos, são temas menos recorrentes, são temas enfim, ou são temas que você tem um conhecimento maior. Então eu fiz uma proposta aqui esquemática, que é baseado um pouco no que eu recomendo para os alunos quando eu monto um plano de estudo. Então você tem aí para a colônia 2 semanas e uns dias aqui, né? É um assunto muito cobrado, sobretudo na primeira fase, na segunda menos. E aí, nesse período aqui, você estuda só colônia, tá? Só colônia. E aí a gente vai ver exatamente o que fazer dentro de um bloco desse aqui. A gente chama isso aqui de bloco, tá? Então você vê que o mesociclo ele é composto aqui de vários blocos. Acho que tem 8 blocos aqui, né? Então ele tem 8 blocos. E aqui você vê que eu separei 2 dias em cada bloco. Claro que eu não reproduzi essa coluna aqui em todos,
para não poluir muito a tela, mas a ideia é que isso aqui esteja sempre ao final de cada bloco. É um momento de você fazer questões objetivas discursivas sobre o tema. Tá? São esses 2, 3 dias aqui no final. Então, o que é que você faz? Estudo da matéria, né? Nesses aqui 2 semanas e 1 dia, 2 dias, tá? É o consumo do material, consumo das aulas. E aí você vai ter esses 2 ou 3 dias aqui para questões objetivas e discursivas. Você viu como é um ótimo momento para você fazer questões? Nesse ponto, você já terá visto o conteúdo de Colônia, né, completo, com a profundidade que o tempo permitiu. Né? Mais uma vez, essa frase é importantíssima. Você foi tão profundamente quanto esses dias permitiram, para não sacrificar conteúdo de outros temas. Então, essa estrutura é excelente, porque chegando ao final aqui, você vai ter visto todo o conteúdo da matéria. Tá? A história mundial eu fiz uma divisão aqui cronológica, mas, claro, um pouco temática aqui no final. História da América Latina, história dos Estados Unidos e cultura, que também é um tema que sempre cai na prova, né? Temas culturais. E aqui a gente fez uma divisão cronológica em 4 blocos. É muito difícil separar a história mundial como o edital faz, né? Por economia, política internacional. Não faz muito sentido você estudar história dessa maneira. Faz muito mais sentido você ver cronologicamente, até porque os livros são organizados dessa maneira. Né? E aqui, os idiomas, né, e língua portuguesa, você vai, idealmente, avançar num curso, porque o curso tem a grande vantagem de abstrair pequenas decisões que você toma todo dia. Se você estuda um idioma sozinho, o que é que você vai ter que pensar? Bom, quando é que eu vou treinar resumo? Quando é que eu vou treinar tradução? Qual texto eu vou ler? Quais temas de gramática eu vou estudar? Como é que eu vou evoluir aqui no programa gramatical? Né? Como é que eu vou consolidar meu vocabulário? São muitas pequenas decisões que você faz que não vale a pena. O melhor é você seguir, de fato, a estrutura de um curso que seja voltado, inclusive, para você desenvolver as competências linguísticas exatas que a prova te cobra. Redação, resumo, versão, né, tradução. Redação, resumo, versão, tradução, vocabulário e gramática. Né? E questões objetivas no caso de inglês. Então é importante que você treine esses fundamentos, e a maneira mais prática, né, de você fazer isso é, de fato, entrar num curso. Né? Como o nosso da Ubiqui, eu sou professor de inglês, dou aulas de inglês lá no Ubiqui, e eu montei o meu curso todo pensando no desenvolvimento, né, gradual de todas essas competências, claro, com a gramática e vocabulário de fundo. Então é mais fácil, né, você simplesmente seguir, voltando aqui para a tela, seguir a proposta pedagógica do curso, né, do que ficar quebrando a cabeça do que é que você vai estudar primeiro em cada idioma. Tá? Próxima estrutura. Aí a gente entrou agora, olha, a gente pegou esse bloco aqui, Colônia, tá vendo? Colônia, e agora a gente vai detalhar um bloco. O que é um bloco de estudos de História do Brasil, Colônia. Você pode ter ao longo desse bloco inteiro, ó, são 2 semanas, quase 3, né? Você vai ter aí as aulas que você vai usar como insumo, né? A gente vai tratar um pouco de como tirar melhor proveito das aulas. Você tem aula como insumo, assim como você tem os livros. Então, você consome aulas e livros paralelamente, né? À medida que você vai pegando esse conteúdo, como eu já expliquei ontem, e organizando na sua apostila de estudos. A ideia é que a sua apostila ela vá se enriquecendo à medida que você vá agregando conhecimentos de várias fontes diferentes. Qual é a ideia que eu trago aqui? Você tem uma fila de estudos. Pensa o seguinte, você tem uma fila de estudos. Olha isso aqui. Vou mostrar isso aqui. Isso aqui são livros que eu separei, tá? São livros que abordam o período colonial. Tem muitos outros também. Você imagina que essa fila não vai acabar nunca. Você tem faz de conta que você tem 30 livros aqui para cada tema. E é verdade, né? Bibliografia não falta. Recomendações bibliográficas não faltam. O que é que acontece?
você não vai conseguir ler todos eles, né? É impossível você ver todos eles. Nem se você tivesse o ano inteiro para ver só um tema, só colônia. E aí o que é que você vai fazer? Bom, você vai pensar o seguinte: qual é a sequência que eu vou seguir de estudos, né? Qual é a fila que eu vou organizar? Eu vou falar de bibliografia, se não me engano, na nossa quarta, não, acho que é na última aula, na quarta ou quinta aula. Eu vou falar de uma bibliografia, uma seleção bibliográfica sucinta, que você pode aplicar já imediatamente, desde o começo da preparação, com as melhores fontes consagradas, mais ricas, mais abrangentes. Só que você tem aí 2 semanas e um pouquinho, né? Você não vai conseguir consumir tudo que você gostaria e muito menos tudo que existe. Então você vai ter que ser seletivo, você vai ter que avançar na fila, você vai ter que ir tão profundamente quanto o tempo te permite. Então o que é que você faz aqui? Bom, começa aqui pela nossa Bíblia, né, da história do Brasil, Boris Fausto. E aí você tem um capítulo de colônia que vai até a página 115, 19, não, mais um pouquinho. 140. Nós temos aí a 140, na verdade não são 140 páginas, porque ele começa na página 20. Então são 120 páginas que você tem que ler, né, de história do Brasil. A letra é grande, você tem muito espaçamento e o texto é muito simples. Isso aqui você mata rápido, 1 semana, se muito, você mata isso aqui. E vai pegando as informações e lançando no seu caderno digital. Aí, vamos dizer aqui que depois de 4 dias você conseguiu, de fato, concluir o Boris Fausto. E passar tudo para o caderno, fazer um caderno legal em relação ao conteúdo do Boris Fausto. Mas você ainda tem aqui, olha, muitos dias, né, para brincar. Aí você vai num segundo livro, que é esse aqui, é ótimo, uma coletânea de textos. E você não vai precisar ler o livro inteiro, claro, você vai só até, eu acho que o capítulo... o 4 dele, né? Não sei se o 5º... Não, é o 4º, então, capítulo 4. Então são algumas páginas também, 60, 70 páginas, um pouco mais. Deixa eu ver aqui, 100 páginas mais ou menos, tá? Também você mata mais rápido, porque o segundo livro já não é tão difícil quanto o primeiro. Qual é a sua ideia? É extrair informações que enriquecem aquela base que você já montou com o primeiro livro. E você o seu caderno de estudos ele vai se transfigurando em algo que agora incorpora informações de 2 fontes. Aí você em 4 dias mais matou aqui o História Geral do Brasil. Aí você vem no História do Brasil Nação, tá? Tem esse livro aqui inteiro, ele fala do período colonial, processo de independência. Você acaba um pouco antes, porque ele já entra no primeiro reinado, que não está no escopo desse bloco, né? Livrinho também fininho. Mais uma vez, cada livro que você adiciona, ele fica mais fácil de ler do que os anteriores, né? Porque seu objetivo agora passa a ser enriquecer aquele conteúdo inicial. Aí, beleza, acabou. Vamos nessa maravilha aqui, que é o melhor livro de diplomacia que já foi feito no Brasil, sobre a diplomacia brasileira. Ele imprimiu a visão, a identidade diplomática do Brasil como nós vemos hoje. O livro do Recupero, do grande embaixador Rubem Recupero, a pessoa mais genial e brilhante que eu tive a honra de conhecer na minha vida. E aí você tem... são acho que 2 partes dele, né? Você pode até chegar na 3ª parte, que equivale ao 3º capítulo, que fala um pouco do processo de independência também, tá? E aí você faz isso fácil em 3 dias, vai no teu caderno, enriquece o caderno, e aí você vai... mas eu quero me aprofundar nessa questão de fronteiras. Tá, você tem alguns capítulos aqui do Navegantes, Bandeirantes e Diplomatas, do meu querido embaixador e amigo, né, o Sinésio Sampaio. Inclusive tem um curso conosco, nós fizemos um curso agora,
está sendo lançado na segunda-feira, que é uma releitura desse livro aqui, tem informações novas, uma releitura feita pelo próprio autor. É um curso aproximadamente de 10 horas, em que ele fala de toda a história da formação das fronteiras, ocupação do território, o próprio Sinésio, e ele traz uma releitura dessa obra aqui, maravilhosa, que marcou a historiografia brasileira em termos de ocupação de território e demarcação de fronteiras, e processos negociadores de fronteiras, né? Então essa seria uma fila de estudos que coube no seu bloco de estudos, né? Tem mais coisa para ler? Teria, né? Brasil, uma biografia, mas só que o seu tempo não deixou, então você parou aqui. E aí, nesses 2 ou 3 dias aqui no final, você vai entrar com questões, né? Objetivas e discursivas. Olha que bacana isso aqui. Agora você tem estofo, né? Agora você tem bagagem, você tem conhecimento, você tem conteúdo, tem um material que você criou. Então você pode muito bem resolver questões objetivas de prova, pode sim, deve escrever questões discursivas. Colônia é um tema que caiu 5 vezes em provas anteriores, então você tem 5 questões que foram criadas pela banca que você pode responder aqui nesse dia. Não precisa fazer as 5, faz 3, mas faz, porque você vai avaliar a sua capacidade de aplicar à vida real, ao que a prova exige, né, um conhecimento que até agora foi teórico. Claro, quanto melhor a qualidade dos seus estudos, da sua reprodução do conteúdo que você criou, melhor vai ser o seu desempenho, sobretudo nas discursivas. As objetivas são muitas vezes inesperadas, né? Ele pode cobrar qualquer tema minúsculo, qualquer coisa. E aí o que é que eu recomendo nesse momento aqui das objetivas? Pega todas as questões de prova que já caíram sobre colônia, responde, vê onde é que você errou e estuda. Mesmo das questões que você acertou, você estuda os comentários do professor. Por que aquela questão é errada e por que ela é certa, né? Por que ela não é errada, né? A Delfos, por exemplo, quem é assinante da Delfos tem acesso a esse tipo de comentário, né? Das questões passadas. E as discursivas, você aproveita nossa grande ferramenta de inteligência artificial, que está sendo liberada agora nessa nova leva de cursos. É uma ferramenta que ela cria questões discursivas, ela cria os critérios de correção, ela corrige sua resposta discursiva, dando uma nota, ela dá um feedback dizendo, olha, nesse ponto aqui você precisa melhorar isso, nesse você precisa isso. É um feedback muito propositivo, de graça, não precisa pagar nada, sendo aluno Bico, e você vai ter acesso a essa plataforma, e você pode treinar questões discursivas muito específicas também. Vamos dizer que teve um assunto aqui do período colonial que você não pegou muito bem e queria treinar, né? Aí você pede para ela criar, olha, queria uma questão sobre Inconfidência Mineira, todos os aspectos, que cobre todos os aspectos políticos, econômicos e sociais. Aí ele vai desenhar uma questão para você, você vai criar os critérios de correção que você não vai ler e depois você submete a sua resposta. E vai receber um feedback muito legal em cima do que você fez, quantas vezes você quiser, de quantos temas você quiser, de quais... então isso é uma ferramenta fundamental. Então você tem aqui dias específicos para dedicar a isso. Com isso você consegue ter uma preparação integrada, né, integral, completa. Ela preenche todas as lacunas em termos de competência de prova. Você consegue ter um olhar crítico, né, autocrítico até do seu desempenho. Você consegue aprender com os seus erros, tanto nas questões objetivas que você errou, que você vai ler os comentários do professor, mas sobretudo nas discursivas que treinam a tua capacidade de reprodução do conteúdo, que é o que vai fazer a diferença no fim das contas, né? Afinal, nós somos aprovados na segunda fase, ou seja, na fase discursiva e não na primeira. Espero que esteja claro isso aqui. O pessoal do grupo de WhatsApp nosso, eu vou abrir para perguntas, né? Vocês podem fazer perguntas à vontade no grupo sobre essa aula de hoje como um todo,
e eu vou responder por lá, tá bom? Com vídeo, com áudio, enfim, da maneira como eu achar que vale a pena, tá bem? Eu acho que está claro, né, essa questão do bloco. E agora falar um pouco desse outro método, né, de estudos, que é o macrociclo integrado, em que você vê todas as matérias ao mesmo tempo, né? Como é que a gente poderia fazer aqui? Pensa num ciclo aqui de 14 meses, tá? Que você, claro, pode reduzir para 12, mas não muito menos do que 12, porque senão fica realmente muito, muito apertado para cada tema. O ideal aí é entre 14 e 18 meses, né? Um ciclo integrado. Mas geralmente as pessoas vão fazer em 12, né? Porque quem faz normalmente um ciclo integrado é quem já passou por uma prova, né? E tem muitas horas de estudo. Então, a pessoa já vai mirar na prova seguinte, né? Do ano seguinte. Então, você pode até espremer um pouco isso aqui para 12 meses. Qual é a ideia? Olha a diferença. Em vez de você ver a história do Brasil inteira, né? Em 3 meses e meio para 4, você vai esticar os temas, né? Para esses 14, 12 meses. Aí olha o que é que acontece com Colônia. Colônia passa a ter 3 vezes mais tempo de estudos. Você tem aí 2 meses e meio para Colônia. Ah, mas é muito tempo, é nada. Olha aqui, você tá dividindo seu tempo com economia, com história mundial, com PI, com geografia, com direito, né? Com os idiomas também, que eu nem coloquei aqui porque não cabia na tela. Mas os idiomas também, mesma coisa do ciclo anterior, eles estão sempre aqui no seu plano, tá? Então, vai ficar um estudo mais lento, né? Mais espaçado, você vai ver muito menos conteúdo durante a semana, por isso que ele leva mais tempo, tá? Vale a pena colocar um bloquinho aqui no final? Vale demais, um bloco daqueles, né, desse aqui, de questões objetivas, discursivas, vale demais, tá? Você põe aqui ao final de cada tema, bota aí seus... Pode até colocar mais tempo, né? 3 dias, tá? Funciona muito bem. Então essa é a estrutura. No final, o que é que você faz aqui? Reta final simulados, diagnósticos e revisões. A mesma estrutura de reta final, né? Todas as matérias, claro. Muito simulado das questões como um todo. Diagnósticos, né? Identificar quais são os temas que mais te ameaçam na prova e muita revisão para que você consiga reproduzir o conteúdo dos seus cadernos na hora da prova. O que é importante aqui no começo, que eu não coloquei também para não poluir, mas antes de um macrociclo integrado, o que é importante? Você fazer um trabalho de diagnóstico, né? Você tem que identificar, a partir do ciclo anterior que você fez, do macrociclo anterior, identificar quais são os temas, por exemplo, de história mundial que você errou mais, mas não errou mais na prova só, errou mais considerando o conjunto da sua experiência, né? Questões simuladas, questões criadas, né? Questões que você inventou, ou sua própria percepção de domínio do conteúdo. E o que é que você faz com essa informação? Você usa para calibrar a distribuição de horas por tema. Então, se você nunca erra nada de Colônia, você puxa a Colônia lá para baixo, praticamente só para uma revisão, né? E o período militar, se é um tema que você erra muito, você dá uma esticada, tá? Isso faz todo sentido que seja assim. Voltando aqui para a tela, eu acho que está claro. Qualquer dúvida, a gente pergunta no grupo, tá? No grupo de WhatsApp, e eu vou responder até entre sexta e sábado, amanhã e sábado. Agora entrando numa parte interessante aí, né? Das revisões e das questões. Olha só que interessante isso. Nós temos aí 6 tipos de revisão que você vai empregar ao longo da sua preparação em momentos com objetivos diferentes. Então a gente tem o primeiro tipo de revisão, que é a revisão que você faz em cima de uma sessão de estudos. O que é uma sessão de estudos? Eu parei aqui e digo, olha, minha sessão agora de História do Brasil, eu vou estudar
até onde der aqui, sei lá. E aí você parou num determinado ponto do livro aqui, mercantilismo, né? Parou numa sessão com cedilha agora. Né? Você está acabando uma sessão com 2 S's numa sessão com cedilha específica. Uma parte, né? Um trecho específico. Acabou a sessão, beleza, eu preciso ver o que é que eu entendi disso aí. Né? Criando, respondendo perguntas de compreensão. A gente viu isso, né, na aula de ontem sobre técnicas de estudo, aprendizagem, reconstruindo aquele conteúdo, né, puxando por uma cadeia associativa, o que a gente chama de fio da meada. Né? Você faz isso por uns 5, 10 minutos, né, antes de você passar para um outro assunto, uma outra matéria. Isso é importante. É uma sinalização que você dá para o cérebro de que aquele conteúdo ele precisa ser classificado, organizado, guardado e arquivado não é a melhor palavra, mas guardado, né, passado para a memória de longo prazo. O que só vai acontecer posteriormente. Por enquanto ela ainda está circulando ali no seu córtex pré-frontal, né, que é a nossa memória de trabalho ali, nossa central de comando executiva. Revisão diária eu acho fundamental. Por que é que eu botei entre 10 e 40 minutos? Olha, quem tem 2, 3 horas de estudo por dia não vai ter 40 minutos no final do dia só para revisar, né? Agora, quem tem 10 horas livres para estudo, aí você pode se dar o luxo de ter os seus 40 minutos de clocking out, aí, de final do dia, né? Quando você está encerrando o expediente. E aí o que é que você pode fazer nessas revisões diárias? É importantíssimo, né? Você tem que testar. Você construiu cartões de estudo, né? Construiu seu caderno digital, você construiu flashcards, cartões de estudo. Bate o olho nesses cartões, vê se você consegue relembrar o conteúdo deles, isso é importante. Nesse momento, né, final do dia, é importante como sinalização até para preparar o hipocampo para fazer um trabalho importante de distribuição do conteúdo, da informação nas áreas, né, do córtex cerebral durante o sono, né, um processo que ocorre sobretudo durante o sono, e um rápido accountability. O que é um accountability? É uma sessão de prestação de contas, em que você diz o seguinte, você faz perguntas para você, são perguntas que você faz para você mesmo. Vou dar um exemplo. O que é que eu aprendi hoje de mais importante, que eu acho que vai ficar de fato na minha memória, né? Que eu não vou precisar revisar muito. Isso aqui, isso, maravilha. O que é que eu estudei hoje que eu acho que eu vou ter dificuldade de lembrar? Ou tenho quase certeza que eu vou esquecer? O conceito exato aqui de elasticidade preço da demanda que eu não estou conseguindo reproduzir. Tá? Quais palavras eu aprendi em inglês hoje? Essa. Pô, tá faltando alguma. Deixa eu ver, pô. Qual será? Não lembrou de jeito nenhum? Olha, porra, era serendipity. Tá, eu vou lembrar disso aqui. Vou lembrar. Sabe, é um diálogo com você próprio, uma prestação de contas que você está fazendo com você próprio, para dizer, olha, isso é importante, isso eu aprendi bem, isso eu não aprendi, isso eu preciso revisar melhor, vou até marcar aqui com X, porque amanhã, quando eu voltar na apostila, eu vou ver se eu realmente lembrei disso. Né? Essa palavra, pô, não lembrei de jeito nenhum, o que é que aconteceu? O que é que eu posso fazer para essa palavra aqui vir mais facilmente quando eu quiser lembrar dela? Sabe? É um diálogo que é importantíssimo na preparação do trabalho que vai ser feito pelo hipocampo na distribuição das informações, né, durante o sono, que é quando isso vai acontecer, para a memória de longo prazo. Né? E aí, voltando lá, temos aí a revisão semanal. O que é que eu recomendo como revisão semanal? Um dia completo, fechado, só para você revisar o passivo do conteúdo. Então, vamos dizer que você está no primeiro ciclo ali. História mundial, história do Brasil, língua portuguesa e os idiomas. Você está aí na 4ª semana de estudos. O que é que você vai fazer? No domingo ou sábado, em geral um dia mais leve, você pega todo o conteúdo que você já viu até o momento e revisa. Né? O que é essa revisão?
Primeiro, você começa com a reconstrução ativa do teu caderno. O ideal é você bater aqui, período colonial. Eu não vou ler o que está ali. Você não precisa ler. Sua ideia é, eu vou reproduzir de memória o que está ali, sem eu precisar ler. E aí você narra, né? O período colonial, é importante entender o movimento das grandes navegações, porque Portugal foi um país pioneiro, o que é a importância de Portugal, áreas que Portugal ocupou. Aí você vai falando de tudo isso, né? Cita os dados mais precisos que você conseguir lembrar, né? A partir da apostila que você criou. E a partir disso você identifica o que é que você não sabia lembrar, não conseguiu reproduzir. Isso é fundamental. Você está revelando, desvelando, né? Tirando o véu daquilo que você não sabe. Você está enxergando claramente, isso aqui eu não sei. Isso eu não lembrei, mas eu sei. Deixa eu marcar aqui, sei lá, para depois né? Essa informação específica, eu não lembrava nem que eu tinha escrito. Como é que eu vou decorar esse negócio? Cria cartão de estudos, né? Tá. Testa também seus cartões de estudo do conteúdo passivo, né? Sobretudo aqueles que estão à coluna da esquerda, lembra do que eu expliquei da aula de ontem? Aqueles que você enxerga como prioritários ali para o estudo, né? Que são aqueles que você não aprendeu também. Revisa principalmente eles, né? E aí o que é que você faz? O que é que você vai revisar nesse dia? Foco primeiro no que você estudou essa semana. Tá? Isso você faz em 1 hora e meia, 2 horas, e aí o resto fica para aquele conteúdo que está lá para trás, de outras semanas. Tá? Muitas vezes isso se mistura, porque o seu caderno ele vai enriquecendo, né? Ele vai ganhando corpo a partir de novas leituras. Tá? Então, esse é o objetivo. Se você está no segundo ciclo, você não vai ter um dia só de revisão na semana. Tá? Você vai ter 2. Por quê? Segundo ciclo, você está estudando ali geografia, política internacional, direito interno e os idiomas. Você não está mais estudando história do Brasil mundial. Só que você precisa de um dia na semana para você manter essas matérias na memória, né? Então você vai ter sábado e domingo, por exemplo, para revisões, ou quarta e sábado, quarta e domingo, tanto faz. Na quarta, por exemplo, você pode revisar Mundial e Brasil, né? E no domingo você revisa as matérias daquele ciclo específico, né? Geografia, PI, entendeu? Com isso você mantém o conhecimento das matérias que estão lá para trás e garante que você também consegue avançar nas matérias do ciclo presente sem perder o conteúdo. Terceiro ciclo, você tem 3 dias de revisão, né? Cada uma para um grupo específico de matérias. Então, você vê, você tem mais dias de revisão, mas você tem menos matérias para estudar. Claro, uma coisa equilibra a outra. Então, voltando aqui para a tela. E aí a gente tem a revisão do bloco, né, que eu já comentei, é quando você acaba de estudar um tema. Então, acabei colônia, você tem ali entre 1 e 3 dias que você vai resolver as questões e também ter certeza de que você consegue reproduzir o seu caderno, né, falando, explicando para alguém, né, e que você se testa também nos seus cartões de estudo, né, para você ter segurança de que você está passando por um novo tema, mas que você introjetou, internalizou dados específicos daquele tema que está ficando para trás. E você tem aquelas revisões de mesociclo, né, que são as revisões entre os períodos. Qual é a diferença dela? Você tem 15, 20 dias, ou seja, é um tempo bacana só para você revisar ou treinar a sua capacidade de reconstruir o seu caderno. E aí, mais uma vez, testar cartões de estudo, fazer simulados. Só que agora, a diferença é que você faz para a matéria inteira. Aqui no bloco, você faz só para um tema, né? Para aquele tema que acabou de estudar. Aqui é para a matéria inteira, né? De história, por exemplo, história mundial, quando chegar o momento, né? Então, isso é mais uma camada de revisão que você está colocando, né? Fundamental.
E na reta final, que você vai ter entre o edital e a prova, entre 30 e 60 dias, aqui o negócio fica mais sério, né? É muito, muito simulado. Você tem que revisar todo o passivo de todas as matérias. Aqui você vai fazer questões estratégicas. Lembra dessa palavra, ó, questões estratégicas. Eu vou falar delas daqui a pouco. Né? Claro, testar o seu conhecimento dos cartões de estudo. Você não vê mais conteúdo novo aqui, tá? E nem aqui também. É só para realmente garantir que o seu caderno que você construiu está na ponta da língua. Então, olha como a gente tem um projeto prático, né? Você tem um objetivo concreto, que é construir um caderno de estudos a partir das várias fontes de estudo que você empregou ao longo da preparação, incluindo livros e aulas. E não só isso, esse é o primeiro passo, é o passo mais fácil. O mais difícil e o mais importante é você conseguir explicar aquele negócio como se estivesse conversando com alguém, com um amigo, né? Claro, na prova você vai precisar fazer isso por escrito. Por isso que essa resolução das questões discursivas é tão importante. A conversa, ela te dá naturalidade no tratamento do tema, mas é uma outra dimensão de comunicação, né? A escrita é, de fato, o que você vai aplicar na prova. Maravilha, eu acho que essa é uma maneira bem metódica, né? Bem estruturada de você aplicar as revisões. E você viu que eu coloquei sempre em faixas, né? Isso depende da duração do seu macrociclo, né? De 15 a 25 dias. A reta final também depende de 30 a 60. A revisão semanal, quem só tem 4 horas, só faz 4 horas. Quem tem 8, faz 8. A ideia é que seja um dia inteiro, né? Então, acho que ficou claro para todos os públicos, né? Iniciantes, avançados. E aí a gente termina com essa abordagem agora sobre as questões, né? Quais são os tipos de questão? A gente tem as questões de fixação, que são aquelas que você pode criar, inclusive eu falei delas ontem, né, na aula sobre memória e aprendizagem. Questões que você cria para avaliar a sua capacidade de lembrar de um dado específico, né? Qual era a população em Portugal entre 1500 e 1530? Aí você vai dizer, olha, ela oscilava entre 1,1 milhão e 1,360 mil habitantes, né? De acordo com um censo que foi feito ali por volta da década de 30, se não me engano. Alguma coisa assim. Então, é um dado específico, é uma informação específica, né? Então, isso você avalia por meio de questões que você cria depois que você estuda um texto. Essas questões são utilíssimas nos momentos de revisão, né? Quando você vai revisar seu caderno, por exemplo, você pode responder essas questões. Elas são uma maneira também, além dos cartões de estudo, flashcards, de avaliar a sua capacidade de lembrar de dados específicos, né? E aí a gente tem as objetivas temáticas, né, que são aquelas que você responde ao final de cada bloco, já falei delas. Então você acabou colônia, você vai responder questões só sobre colônia. Discursivas, a mesma coisa, você vai escolher entre 2 e 5 do tema que acabou de estudar, faz as correções personalizadas, né, com a nossa plataforma. Eu sei que você é nosso aluno, a gente está liberando essa ferramenta com todos os novos cursos extensivos. Inclusive, um fato interessante sobre a inteligência artificial é que a gente alimenta essa plataforma com bibliografia do concurso. Isso quer dizer o quê? Ela não alucina, ela tende a não alucinar. O que é alucinar? É inventar informação, né? É o maior problema da inteligência artificial, é a invenção de informação. Por isso que as pessoas não sabem usar ChatGPT. Elas fazem perguntas para ele criar conteúdo, e ele não funciona assim. Ele é muito melhor para resumir informação ou reconstruir algo a partir de uma base de conteúdo que já foi fornecida para ele, do que para criar informação. Então, a gente conseguiu domar essa fera aí, que é a inteligência artificial, colocando parâmetros específicos que minimizam muito a possibilidade de alucinação. Então, aproveita essa ferramenta de correção personalizada e criação de exercícios, né? Essa ferramenta ela cria exercícios infinitos para você. Então, é um material de apoio que você trabalha exatamente naqueles pontos específicos que você
tem deficiência. Sua competitividade vai lá para cima com isso, né? E aqui nós temos os simulados. O que é simulado? É quando você reproduz a condição exata da prova, né? Você pega o cartão de respostas, você imprime a prova, você bota um cronômetro, né? Você tenta responder como se você estivesse, de fato, fazendo a prova. Tá? Isso vai te preparar para lidar com distrações que ocorrem no momento da prova, porque você já vai ser treinado para uma situação muito específica. Você tem essas questões de diagnóstico, né? Melhores momentos. Começo de um macrociclo, quando você já fez um macrociclo, né? Você vai identificar agora quais são os temas que mais vão te ameaçar na próxima prova. E quando você está na reta final também, já viu o conteúdo. E aí você faz questões para identificar o que é que eu preciso focar mais nesse momento agora, né? Então essa é uma aplicação estratégica, né, das questões, né? Cada tipo de questão cumpre uma função pedagógica e metodológica e didática muito específica. E a gente vai aí para o último tipo de questão, né? Que são as questões estratégicas, que eu disse que faria agora. O que são essas questões estratégicas? Em geral, elas podem e devem ser criadas por inteligência artificial, porque elas vão avaliar um conteúdo muito específico que você errou. Então você viu que, por exemplo, você errou muita coisa sobre as eleições ali da década de 70, 1974, né, durante o processo de distensão política no governo Geisel, né? Então você errou muita coisa específica ali. E aí você identifica quais são esses pontos, esses dados exatos. Eu vou te ensinar depois. Você vai fornecer esse conteúdo à inteligência artificial e ela vai criar questões em cima do que você não sabe. E ela vai te perguntar, né, questões abertas, questões fechadas, com formato de prova, assertivas erradas para você corrigir. Ela cria para te treinar em cima do que você não sabe e você identificou que não sabe, né? Isso numa reta final é espetacular. Imagina se você vai guardando ao longo da sua preparação uma lista, um bloco de conteúdos que você não aprendeu. Isso aqui eu não aprendi de jeito nenhum. Essa informação específica não entra na minha cabeça. Deixa aquilo guardado. Ou alguma coisa que você não conseguiu lembrar. Guarda isso. Depois você vai alimentar a inteligência artificial para ela te testar em cima desse conteúdo específico. É muito mais estratégico, é muito mais cirúrgico, né? Ela vai exatamente onde você precisa melhorar. É assim que você aumenta a sua competitividade. Competitividade é sua capacidade de passar na prova. Ela vai muito além do seu domínio do conteúdo. Olha que viés cognitivo interessante. O fato de você dominar muito bem, às vezes, um tema, vamos dizer que você seja fera em colônia. E esse é um problema de quem faz doutorado. As pessoas tendem a se superestimar pelo fato de terem feito um doutorado em história, por exemplo. Aí o cara faz em história do processo de independência. Aí, pô, você é um gênio nesse assunto. Se esse assunto cair, você brinca, você vai rir na hora da prova. Mas isso não quer dizer que você é bom em período militar, por exemplo. E aí o que é que você tende a fazer? Achar que o seu nível de conhecimento ele é tão bom em toda a matéria porque você é bom num ponto específico, né? Um raciocínio aí quase indutivo, mas é um viés muito interessante. Esse tema é muito tratado pelo Nassim Taleb nos livros dele. Eu acho que no Skin in the Game ele fala disso também, se não me engano, no Black Swan, o Cisne Negro. Ele fala desse viés. O fato de você ser especialista num assunto causa em você e em outras pessoas a falsa sensação de que você é bom em tudo, né? Então você conversa com o melhor médico do mundo, você troca uma ideia com ele sobre investimentos e o cara vai falar com segurança. Não, porque aqui esse papel aqui, tal. Você diz, pô, esse cara é brilhante na medicina. Você dá por certo que ele também é em termos de investimento, né? Mas na verdade ele é o contrário. Quanto melhor ele é em medicina, pior ele é nas outras coisas, porque o custo do que a gente faz é tudo que a gente deixa de fazer, né? O cara perdeu tempo aplicou o tempo dele estudando medicina, então ele não pode ser bom em investimento.
né, se ele não dedicou tempo àquilo. Isso aí tem a ver com a maldição do primeiro colocado no TPS. Né? Historicamente, o primeiro colocado no TPS, a prova objetiva, ele não passa na prova. Olha que interessante. O cara é tão bom na fase objetiva que ele chega na discursiva e ele se embanana todo. Por quê? Porque a fase objetiva trabalha, cobra competências diferentes da fase discursiva. A discursiva é capacidade de reproduzir o que você estudou, né? De recontar, recriar o que você estudou. E a objetiva, por outro lado, é julgar, avaliar, identificar padrões, um raciocínio um pouco lógico, analítico ali, né? São imposições cognitivas diferentes. Então, por isso que eu proponho uma abordagem integrada, de você desenvolver os dois ao mesmo tempo, porque provavelmente essas pessoas que passam em primeiro lugar no TPS, elas abriram mão de muita coisa em relação às discursivas para poder terem um conhecimento de conteúdo tão acumulado, passivo, né, de identificar, julgar, que aquilo acabou prejudicando o seu desenvolvimento de competências escritas, né? Então, esse é o ponto. Ser cirúrgico, atacar a sua competitividade, voltando ao ponto da competitividade. Competitividade é a sua capacidade de passar na prova, de marcar pontos, e isso vai muito além do seu conhecimento do conteúdo, né? Isso envolve também o desenvolvimento de habilidades narrativas, né? Dissertativas e de reprodução daquilo que você aprendeu. Espero que essa aula de hoje tenha sido útil. Eu vou abrir para perguntas e respostas no grupo de WhatsApp, né, da mentoria. Nós temos centenas de pessoas, eu vou abrir para todo mundo. Quem quiser perguntar, a gente vai trocar uma ideia por lá. Mais especificamente, da sexta para o sábado. Eu tenho compromisso agora na sexta de manhã, mas, enfim, ao longo do dia eu vou respondendo à medida que eu puder. E a gente vai trocando uma ideia por lá. Façam perguntas à vontade, e eu vou dar o meu melhor para responder. Espero que esse conteúdo tenha sido útil. É uma atualização em relação ao que eu já tinha apresentado em outros momentos sobre planejamento. Essa apresentação de hoje foi mais rica, mais detalhada do que as outras. E eu espero que seja suficiente para você construir um plano de estudos aí, um planejamento de estudos, um projeto de aprovação que seja de fato eficiente, coerente e que traga o resultado final na sua vida, que é a concretização do sonho de ser diplomata. Tá bem? A gente se vê ao vivo na segunda-feira, às 8 horas, tá? Ao vivo, a gente vai ter uma aula super especial, não perca. Eu vou dando mais notícias pelo grupo, e essa de segunda vai ser ao vivo. Vamos conversar bastante, e inclusive o lançamento dos nossos novos cursos extensivos. A gente vai apresentar tudo que tem de novo aí, que eu já mencionei por alto alguns projetos, e a nossa grande Black Friday, né? Black Friday, o Bico, e são descontos, como sempre, né? Maravilhosos, assim, espetaculares, em pacotes, e a gente tem novidades, como a apresentação de novos formatos de mentoria, mais acessíveis, inclusive, para mais pessoas. A gente apresenta tudo isso na segunda-feira, dia 25, às 20 horas em ponto. A gente se vê lá, um beijo no coração, muito sucesso, espero que tenha servido para mudar a maneira como você se prepara para a prova e planeja os seus estudos. Forte abraço.